Por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 1, os versículos 1 a 7. Por favor, se alguém perto de você estiver sem a Bíblia, chegue lá pertinho dele, pertinho dela e abençoe o seu irmão. Queremos falar sobre Jeremias, o escolhido. E o nosso texto é o livro do profeta Jeremias, nos seus primeiros 7 versos. Assim lemos: as palavras do Senhor, as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Ora, diz Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. A pergunta que devemos nos fazer esta noite, meus amados irmãos e irmãs, é: o que podemos aprender a partir da experiência de Jeremias? Jeremias foi um dos profetas maiores, e na verdade, um dos maiores profetas, mais estimados, mais honrados na história de Israel. Ele nasceu por volta do ano 640 a.C., em uma cidade muito pequena chamada Anatote, que ficava a 5 quilômetros de Jerusalém. E Jeremias era descendente de sacerdotes. Ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote. Mas não de qualquer sacerdote. Jeremias era descendente de uma família de sacerdotes que havia caído em desgraça na época do rei Salomão. Lemos sobre isso no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 2, versículos 26 e 27. Também a Abiatar, o sacerdote, disse o rei Salomão: vai para Anatote, a cidade de Jeremias. Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão, pois, expulsou Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da casa de Eli em Siló, uma profecia lá dos dias de Samuel. Vejam que interessante, meus irmãos e minhas irmãs, a família de Jeremias tinha sido uma família ilustre no passado. O ancestral de Jeremias havia sido sumo sacerdote nos tempos do rei Davi. Entretanto, caiu em desgraça, porque apoiou um filho rebelde de Davi, chamado Adonias, que tentou usurpar o reino. Salomão não matou Abiatar,
mas exilou-o, desterrou-o em Anatote. E Zadok, um outro sacerdote, passou a ocupar o sacerdócio. Então vejam que Jeremias era de família sacerdotal, ele poderia ser considerado um sacerdote, mas ele não podia exercer o ofício. A sua família era uma família proscrita, renegada. Uma família que no passado havia gozado de muita importância, mas que agora era vista com maus olhos pelos israelitas. E eu me coloco no lugar de Jeremias, que desde pequenino subia a Jerusalém. De Anatote a Jerusalém são apenas 5 quilômetros. E Jeremias, desde pequenino, subia a Jerusalém, ia até o templo, via os sacrifícios, os louvores, o culto, os sacerdotes que ali ministravam, mas estava impedido de participar como oficiante daquelas cerimônias, porque a sua família era uma família excluída em Israel. E Jeremias cresceu assim, vendo o sacerdócio sem poder exercê-lo, olhado pelos seus vizinhos como alguém de uma família, se não amaldiçoada, pelo menos mal vista. Nos anos 80, muita gente vai entregar a idade agora. Nos anos 80 passava um seriado na televisão chamado Barrados no Baile. Ô pastor, o senhor foi longe agora, hein? Por que o senhor tirou aí do fundo do baú? É porque eu acho que Jeremias devia se sentir barrado no baile. Ele chegava até o templo em Jerusalém, via os sacerdotes oficiando diante do Senhor, mas ele podia ver, não podia participar. Você já se sentiu barrado no baile? Em algum momento excluído da festa, da vida, como se a alegria fosse para os outros, mas não para você, a felicidade fosse para os outros, mas não para você, porque a vida foi dura, a infância foi difícil, a origem não ajudou, você enfrentou problemas, dificuldades de relacionamento, dificuldades de saúde, dificuldades financeiras, e a certa altura você olha e percebe as pessoas gargalhando e rindo e celebrando um casamento que vai bem, o outro que passou na faculdade, aquele que está gozando de saúde, e você se sente barrado no baile, como se fosse apenas um espectador, porque a vida colocou você de lado. Certamente era assim que Jeremias se sentia. E então, certo dia, ele foi surpreendido com uma revelação. Surpreendido com a voz de Deus, que falou ao seu coração, comissionando-o para o ministério profético, para uma obra muito especial. A palavra do Senhor veio a Jeremias e disse: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Jeremias, disse Deus, eu escolhi você. E eu escolhi você, antes mesmo de formar você, no ventre da sua mãe. Vejam, Jeremias não se tornou um escolhido de Deus naquele momento. Deus disse que Jeremias era um escolhido dele desde sempre. Jeremias só não sabia disso. E eu acho que esse é o problema de todos os barrados no baile. Eles não sabem que são amados por Deus, escolhidos por Deus, que Deus traçou para eles grandes planos e projetos espetaculares, até que um dia, de alguma maneira, Deus lhes fala, lhes revela a verdade, as escamas caem dos olhos, as algemas pendem das mãos, e eles se enxergam como verdadeiramente são, eles se enxergam como Deus os enxerga. Meus irmãos e irmãs, que maravilha!
Deus disse a Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Ah, meus queridos, minhas queridas, certamente Jeremias se sentiu muito surpreso. E ele se mostrou até mesmo hesitante. Existem personagens da Bíblia que quando Deus lhes falou, eu fico imaginando que eles olharam para ver com quem que Deus está falando. Comigo? Sim, você. E essa noite você não precisa olhar para o lado nem para trás, para procurar com quem que Deus está falando. Deus está falando com você. E dizendo: eu escolhi você. O que é que nós podemos aprender com a experiência de Jeremias? A primeira verdade, meus amados, que esse texto nos ensina é que a nossa vida é um projeto de Deus. Antes de sermos concebidos na barriga da nossa mãe, fomos concebidos no coração de Deus. Deus sonhou conosco. Deus fez planos a nosso respeito. Deus nos amou desde a eternidade. Há 4 verbos que nós encontramos aqui no versículo 9. A primeira coisa que Deus está dizendo é a seguinte: eu te formei. Eu formei você no ventre da sua mãe. E é por isso que nós não podemos jamais concordar com o aborto. Jamais. 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 Porque um bebezinho na barriga da sua mãe é alguém que Deus está formando, entretecendo, preparando. Quem nos fala sobre isso com muita propriedade é o rei Davi, no Salmo 139. Quando no versículo 13 ele diz: Deus, tu formaste os meus rins e entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando nenhum deles ainda havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos para comigo. A primeira coisa que Deus está dizendo aqui é: eu formei você. A segunda coisa que Deus está dizendo é: eu conheci você. Antes de eu te formar, eu te conheci. Você não é fruto do acaso, você não é um produto da evolução, você não é um erro, você não é um fracasso. São mentiras que o diabo tem contado e que você tem acreditado. Você é um projeto, você é um sonho, você é alguém com quem sonhei, e a sua presença nesse mundo é a realização da minha vontade, do meu desejo. A terceira coisa que Deus diz aqui é: eu separei você. Eu te santifiquei, diz o Senhor. A palavra santo significa separado. Eu escolhi você. Eu separei você. Outro salmista diz: chamei-te pelo nome, tu és meu, tu és minha. Quarta coisa que diz aqui: eu dei você, eu entreguei você. No caso de Jeremias: eu te dei por profeta às nações. Olha, eu tenho um projeto para a sua vida, eu quero abençoar muita gente através de você. Deus tem um plano para a sua vida. Há um hino muito bonito que diz: Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. Deus ama você, Deus tem projetos para a sua vida, Deus escolheu você. Há uma história muito bonita, contada no livro Mananciais no Deserto, que fala sobre um rei que tinha um jardim.
Na verdade, ele gostava muito daquele jardim. E certa manhã, quando o rei acordou e foi ao jardim, para sua surpresa, as plantas estavam falando. E mais surpreso ainda o rei ficou, porque elas não apenas estavam falando, elas estavam reclamando. Todas as plantas do jardim insatisfeitas. O pinheiro estava muito frustrado, porque não podia dar frutos, como a macieira. A macieira estava muito aborrecida, porque não era reta e elegante, como o pinheiro. O lírio queria morrer, porque não era viçoso como a rosa. A rosa estava aborrecida, porque ao contrário do lírio, tinha espinhos. E o rei então ia passeando pelas alamedas do jardim e só ouvia reclamações. Até que a certa altura ele chegou num cantinho do jardim, onde havia uma florzinha chamada Amor Perfeito. E o amor perfeito estava lá, com as suas pétalas abertas, encarando o sol, na maior alegria. O rei disse: muito bem, amor perfeito. Fico feliz por ver nesse jardim tão grande, pelo menos uma plantinha feliz. O amor perfeito respondeu: majestade, essa manhã, quando eu acordei, eu confesso para o Senhor, eu não me senti feliz. Eu me senti tão insatisfeito quanto todas as outras plantas. Porque eu não sou grande como o pinheiro, eu não dou frutos como a macieira, eu não tenho a elegância do lírio, nem o cheiro da rosa. Mas aí eu pensei que se o senhor rei tivesse querido aqui nesse lugar um pinheiro, uma macieira, um lírio ou uma rosa, o Senhor teria plantado aqui um pinheiro, uma macieira, um lírio ou uma rosa. Mas se o Senhor plantou aqui um amor perfeito, era porque o que o Senhor queria aqui era um amor perfeito. E aí aquela plantinha terminou dizendo o seguinte: tendo entendido isso, decidi ser o melhor amor perfeito que eu pudesse ser. Você já brigou com Deus? Já se sentiu um erro de Deus? Você já se olhou no espelho e reclamou com Deus por causa do seu nariz, ou do seu cabelo, ou da sua orelha? Você já disse para Deus: Senhor, por que o Senhor não me fez mais inteligente, ou mais rico, ou mais isso, ou mais aquilo? E o legal dessa história é que ela lembra a gente que se Deus quisesse ter feito você diferente, Ele teria feito. Mas se Deus fez você do jeito que você é, com as características que você tem, é porque Ele queria você. Essa noite eu quero dizer algo muito sério para você, em nome de Jesus. Você não é um erro de Deus. Você não é um erro de Deus. Você é um sonho de Deus trazido ao mundo. A nossa vida é um projeto de Deus. A segunda verdade que eu aprendo com esse texto é que os nossos percalços não nos definem. Porque a essa altura talvez alguém pergunte: mas pastor Marcelo, se Deus sonhou comigo, se Deus me fez na barriga da minha mãe, se Deus me trouxe a esse mundo, e se Deus tem um propósito para mim, por que então tantas coisas ruins e erradas aconteceram na minha vida? E a verdade é que alguns que aqui estão hoje tiveram um passado difícil, uma infância complicada, ou até mesmo um passado recente de sofrimento. Sim, pastor, se Deus sonhou comigo, se eu sou um projeto de Deus, por que que a minha família era tão complicada? Por que que a minha infância foi tão pobre? Por que que eu não me casei? Por que que eu divorciei? Por que que eu fiquei viúvo ou viúva? Por que que eu nunca namorei? Pastor, se eu sou um projeto de Deus, por que que eu tive câncer?
Por que que eu passei por aquelas circunstâncias tão difíceis? Por que que a minha empresa quebrou? Por que que eu fui mandado embora? E aí nós começamos a pensar nas coisas ruins que nos aconteceram, não por causa de Deus, mas porque a gente vive num mundo caído, onde o pecado entrou e bagunçou tudo, e contaminou tudo. E a gente aprende com Jeremias que a gente não deve pensar assim. Talvez Jeremias pudesse ter dito a Deus: Senhor, eu sou de uma família proscrita, eu pertenço a um sacerdócio desterrado, o meu antepassado foi colocado para fora, a minha família é uma família que caiu em desgraça. Senhor, se o Senhor queria que eu fosse um profeta, um grande profeta, um pregador da tua palavra, Senhor, porque tanta coisa aconteceu. Filho, filha, Deus escolhe os seus instrumentos de uma maneira diferente de como o mundo escolhe. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Jeremias não é exceção, Jeremias é regra. Que a maioria dos homens e das mulheres que Deus chamou, que Deus abençoou e que Deus usou, tiveram um passado complicado. Deus não escolhe do jeito que o mundo escolhe. O mundo, ao escolher, seleciona a melhor fruta, o melhor arroz, o melhor jogador, o melhor funcionário. É assim que a gente escolhe. Ao escolher, a gente pega o melhor. Deus, ao escolher, Ele pega aquele que vai se tornar o melhor na mão dEle. Os nossos percalços, os nossos tropeços, as rasteiras que a vida nos deu, as rasteiras que o diabo nos deu, não definem o nosso caráter, não definem o nosso futuro. Deus escolheu você. E talvez você não fosse a escolha mais óbvia ou natural aos olhos dos homens. Talvez os homens não escolhessem você, mas Deus sim, porque foi sempre assim na Bíblia. Você já reparou na Bíblia que as pessoas que Deus escolheu e que Ele abençoou e que Ele usou, eram pessoas que talvez os homens não escolhessem. Jeremias era novo demais. Abraão era velho demais. Sara era estéril demais. Davi era franzino demais. Jonas era teimoso demais. Moisés era gago demais. Pedro era impulsivo demais. Timóteo era tímido demais. Zaqueu era baixinho demais. Bartimeu era cego demais. João era explosivo demais. E Lázaro era morto demais. Mas foram estes que Deus escolheu e falou: chamei-te pelo nome. Tu és meu, tu és minha. Há uma terceira e última verdade que nós aprendemos com a experiência de Jeremias, e é a verdade de que nós precisamos nos render à vontade de Deus, abraçar a vontade de Deus para nós. Porque eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Plano não é destino. Projeto não é destino. Deus tem um plano para você. Mas esse plano pode se tornar realidade ou não. Porque Deus não impõe. Deus não escreve, determina, e aí nós nos tornamos como que fantoches, marionetes da sua vontade. Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele tem um plano para você? Sim. Mas você tem a liberdade de abraçar este plano ou não. De fazer a vontade de Deus ou não. De confiar em Deus ou não. Jeremias hesitou. Jeremias disse: Senhor, como é que vai ser isso? Eu não sei falar. Eu sou um menino. Mas depois, diante da palavra do Senhor, Jeremias se colocou nas mãos do Todo-Poderoso e se tornou um profeta. E que grande profeta ele foi, escolhido por Deus. Mas além de escolhido por Deus, abraçou a vontade de Deus
para a vida dele. Se nós não abraçarmos a vontade de Deus para a nossa vida, os projetos de Deus não vão se cumprir e a nossa vida não terá sentido. Um filósofo ateu chamado Bertrand Russell foi um dos maiores combatedores, um dos maiores inimigos do cristianismo no século XX, e muitas pessoas se tornaram ateias lendo os livros de Bertrand Russell. Mas esse filósofo ateu escreveu o seguinte em um dos seus livros: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito da vida não tem sentido. Ele próprio reconheceu, ateu que era, que se você não leva Deus em conta, a vida não tem propósito, a vida não tem sentido. Ou como diria Shakespeare, a vida é um conto de som e fúria, contada por um idiota e sem significado algum. Mas quando a gente se rende à vontade de Deus e diz a Ele: Senhor, eis-me aqui, toma-me nas tuas mãos. Talvez a minha infância tenha sido difícil, talvez a minha história tenha sido difícil, talvez a minha semana tenha sido difícil, mas eu creio que tudo podes mudar. Tudo Ele muda, tudo Ele faz, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para você e para mim. Um grande escritor do passado, John Newton, o autor daquele hino Amazing Grace, deixou essa mensagem, acho que é o próximo slide. Ele disse isso: como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que enxergam sua mão em cada propósito e acreditam que suas decisões para elas são melhores do que as que elas mesmas tomariam. Como essas pessoas são felizes. Porque a vontade de Deus para você é aquilo que você pediria para Ele, se você soubesse o que Ele sabe. Não tenha dúvida. A vontade de Deus para você é aquilo que você pediria para Ele, se você soubesse o que Ele sabe. Jamais duvide do amor de Deus. Cristo morreu numa cruz para te resgatar, para te redimir. Ele amou você e amou tanto, que carregou uma cruz que era sua, morreu uma morte que era sua, para que você possa ter uma vida que é dele. Deus amou você, Deus chamou você, Deus escolheu você. Mas é preciso que você se renda a Ele e diga a Ele: Senhor, faça em mim a Tua vontade. Senhor, eu quero que o Teu querer, o Teu propósito se realize na minha vida. Eu não sou um acidente, eu não sou um erro, eu não sou um fracasso, eu creio que eu sou um plano Teu. Então que esse plano se torne uma realidade. Você teria coragem, confiança e fé para dizer isso a Deus?